Você já sentiu o gosto metálico de uma injustiça não respondida? Já experimentou aquela sensação de ter sido mal interpretado, acusado, exposto e ainda assim não dizer uma única palavra em sua defesa? Há um peso que se aloja no peito nesses momentos. Um calor ácido sobe pela garganta, a mente grita por explicações e tudo em você quer reagir, gritar, esclarecer, limpar seu nome, mostrar ao mundo que aquilo que disseram sobre você não é verdade, que você é mais, que foi mal compreendido, que não é quem dizem que é. Mas e se eu te dissesse que esse impulso, esse reflexo tão humano, é o que te torna fraco? Que no instante em que você tenta se explicar, você se entrega. George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive dormindo. Agem, falam, reagem, mas nunca escolhem. São marionetes de impulsos automáticos, e a defesa é uma das cordas mais antigas dessas marionetes. Quando alguém te acusa, te ridiculariza, te diminui em público, o mundo inteiro prende a respiração esperando a sua reação. E o que você faz? Você dança, você se move como eles previram, como todos esperavam. Você reage, se justifica, e nesse momento você não está mais no controle. O problema não é o que dizem sobre você, é o que você faz com o que dizem. É a quem você dá o direito de te ferir. Porque veja, toda a acusação traz em si uma armadilha invisível. A armadilha da validação. Quando você responde, você está dizendo, sim, o que você pensa de mim importa. Quando você explica, você confirma que existe algo ali que precisa ser esclarecido. E quando você tenta se defender, mesmo que esteja certo, você já perdeu. Porque não se trata de verdade, se trata de poder. E o poder, como ensinava Gurdjieff, pertence àquele que permanece desperto, mesmo quando todos ao redor estão mergulhados no caos da reação automática. Pare por um instante e pense, quantas vezes você tentou desesperadamente ser entendido? Quantas vezes quis que alguém enxergasse seu coração, sua intenção, sua boa vontade? E quantas vezes isso foi usado contra você? A sua bondade interpretada como fraqueza, a sua transparência vista como necessidade de aprovação, a sua vontade de esclarecer, confundida com medo, porque quem tenta ser entendido, suplica, quem se cala, domina. O silêncio, quando nasce da força interior, é mais cortante do que qualquer palavra. É uma afirmação sem voz, um gesto que diz, eu não jogo no seu tabuleiro. E isso desconcerta, desarma, desorienta. Aquele que te atacou esperava resistência, esperava um combate, esperava ter o prazer de te ver tropeçar nas próprias palavras. Mas você não entrega, você se mantém, imóvel, presente. E é nesse instante que o mundo começa a te ver diferente. Porque o silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é passividade, é presença, é densidade, é uma ausência que pesa, uma ausência que grita. O ser humano comum acredita que ser compreendido é o ápice da segurança, que ser transparente é prova de caráter. Mas os que vivem em níveis mais profundos de consciência sabem que transparência não é obrigatória, que você não deve sua explicação a ninguém, que existem coisas que só devem ser ditas a quem conquistou o direito de ouvir. E se ninguém conquistou, então o silêncio é o único som que você deve oferecer. Gurdjieff falava da necessidade de morrer para o ego para que o verdadeiro ser pudesse nascer. E morrer para o ego é exatamente isso. Deixar que falem, que interpretem, que julguem e seguir em frente como se nada tivesse sido dito. Porque aquele que é senhor de si não se curva ao barulho alheio. Ele caminha sobre ele. Ele não implora por reconhecimento. Ele se reconhece. Ele não mendiga explicações. Ele se basta. Imagine agora uma cena simples. Você entra em uma sala. Alguém faz uma piada cortante, disfarçada de brincadeira.
algo que atinge sua autoestima, sua trajetória, talvez até seu passado. A sala se cala por um segundo. Esperam seu riso, sua resposta, seu desconforto, mas você não entrega nada. Seu rosto não muda, seu corpo não se contorce. Sua presença é um campo de silêncio denso. E ali, naquele momento, o poder muda de mãos. Você não disse uma palavra, mas todos entenderam. Quem te atacou, sente o golpe de volta. Não porque você revidou, mas porque a ausência de reação é mais devastadora do que qualquer retórica. Existe um tipo de homem, raro, que não responde. Ele observa, ele sustenta o olhar. Ele é como uma montanha diante da tempestade, e enquanto todos gritam, ele permanece. E porque permanece, ele cresce. Cresce na mente de quem o observa. Cresce na dúvida de quem o julgou. Cresce na própria consciência. Esse é o homem que Gurdjieff tentava formar. O homem que não se dissolve diante do julgamento externo. O homem que escolhe seu silêncio como quem escolhe uma espada. É fácil defender-se. É instintivo, mas é justamente por ser instintivo que é fraco. A defesa é do reino do automático, do mecânico, do previsível. A firmeza silenciosa, por outro lado, exige escolha, exige sacrifício, exige um tipo de morte. A morte da necessidade de agradar, a morte da necessidade de ser aceito. A morte do ego inflamado que quer que o mundo veja sua bondade. E depois dessa morte, nasce a verdadeira presença. Você pode ser mal interpretado, pode ser caluniado, pode ser ridicularizado. Mas se você permanecer inteiro, se você não correr para se explicar, se você não der aos outros o prazer de te ver reagindo, algo extraordinário começa a acontecer. A narrativa se inverte, a dúvida muda de lugar. Quem te acusou começa a parecer inseguro. Quem esperava te ver tropeçar começa a se perguntar: será que ele sabe de algo que eu não sei? Será que ele é mais forte do que parece? Será que ele está além da minha compreensão? E é justamente nesse ponto que a transformação começa. Não apenas a transformação da percepção alheia, mas a transformação mais radical de todas, a de você com você mesmo. Porque no momento em que você abandona a necessidade de ser compreendido, você se liberta. Você entra num território onde poucos têm coragem de pisar, o território da solidão plena. E nessa solidão, você encontra não o isolamento, mas a clareza de quem é, do que sabe, do que carrega. Machiavelli dizia que quem explica se submete. Gurdjieff diria que quem reage ainda dorme. E entre essas duas verdades se encontra um segredo que poucos têm maturidade para carregar. O silêncio, quando nasce da consciência, é o início da soberania interior. E agora, a pergunta que ecoa sem resposta. Você tem coragem de ser mal compreendido, em nome da sua própria liberdade? Há um tipo de silêncio que não nasce da timidez nem da submissão. Um silêncio que não se confunde com apatia ou covardia. É um silêncio espesso, carregado, quase físico. Um silêncio que você já sentiu, mesmo sem saber o nome. Talvez tenha acontecido quando, no meio de uma reunião, alguém fez uma insinuação velada sobre você. Um comentário rápido, quase engraçado, mas que acertou em cheio sua dignidade. E você, com os olhos fixos, não disse nada. Sentiu o corpo aquecer, a mão formigar, a resposta se formando como um grito no fundo da garganta. Mas, por alguma razão que você não explicou nem para si mesmo, você não falou. Você permaneceu. E o silêncio fez mais do que qualquer palavra faria. Esse tipo de silêncio é raro e perigoso, porque ele carrega uma força que os barulhentos temem. Ele quebra o ritmo esperado da cena. Ele devolve a responsabilidade da agressão para quem a iniciou. E em 2025, num mundo onde todo mundo fala demais e ouve de menos, esse tipo de silêncio virou quase um ato revolucionário. Há um homem que conheci certa vez, já com seus 67 anos.
Trabalhava há décadas em um setor público, daqueles ambientes onde as palavras são sempre calibradas e as máscaras são regra. Chamavam-no de o mudo, não porque não falava, mas porque falava apenas quando tinha algo que valia ser dito. Anos atrás, um gestor mais jovem, recém-chegado, quis demonstrar autoridade diante da equipe. Apontou para ele durante uma reunião, com certo sarcasmo, e disse: "Gostaria muito de ouvir a opinião do senhor, se é que ainda se lembra do que é uma ideia nova." A sala congelou. Alguns riram por nervo, outros olharam para baixo. Ele não respondeu. Não esboçou sorriso, nem sarcasmo, nem indignação. Apenas o encarou por 2 segundos. 2 segundos longos como um inverno. E então virou o rosto para a janela. O gestor riu constrangido, tentando suavizar. Brincadeira, claro. Mas o estrago estava feito. Não contra o homem velho, contra ele mesmo. Porque todos entenderam o que havia acabado de acontecer. A piada barata, a tentativa de humilhação, morreu no eco do próprio constrangimento, e aquele silêncio, que era a ausência de defesa, virou uma sentença. O velho não respondeu, mas venceu. E ali, naquele instante, ele se tornou maior do que todos naquela sala. Você já viveu algo assim, ou algo parecido, talvez numa discussão com um familiar, talvez num comentário maldoso de alguém que dizia te amar, talvez numa crítica injusta vinda de quem você mais tentou ajudar. Aquele momento em que tudo dentro de você queria lutar, gritar, se justificar, mostrar que você não merecia aquilo, e mesmo assim, você parou. Sentiu um cansaço antigo no peito, um cansaço de décadas, e decidiu que não ia mais participar daquele jogo. O silêncio virou sua trincheira, mas ele também virou algo mais, uma ponte para algo mais profundo. Porque quando você não responde, você começa a escutar, não o outro, a si mesmo. O que aquela acusação tocou em você? Porque doeu? O que você estava tentando proteger? Sua imagem, sua história, a maneira como quer ser visto? Gurdjieff dizia que a dor é necessária até que você perceba que ela é desnecessária. E talvez o silêncio, esse silêncio denso, seja o espaço onde essa percepção finalmente acontece. Tem gente que olha para você e acha que você ficou mais frio com os anos, que perdeu a paciência, que está mais duro. Mas não é isso. Você não ficou frio. Você ficou cansado de dançar a dança do mundo. Cansado de tentar provar que tem valor, que é honesto, que é sensível. Cansado de ser mal interpretado e de tentar se explicar como se vivesse num tribunal eterno. E então, você fez uma escolha difícil, mas libertadora. Você escolheu parar de se defender, e isso muda tudo. Porque no momento em que você abandona a necessidade de explicar quem você é, algo dentro de você começa a crescer. Lento, discreto, como uma raiz enterrada que volta a respirar. Aquele velho instinto de tentar controlar como os outros te veem, ele vai morrendo. E com isso nasce algo mais raro, a serenidade. É nessa serenidade que você começa a perceber um padrão. A maioria das pessoas que te ataca, na verdade, está em guerra consigo mesma. Estão vazias e querem ver você sangrar para não se sentirem sozinhas no próprio sofrimento. Querem te fazer perder a calma porque elas mesmas já a perderam há muito tempo. Querem que você reaja porque a sua reação valida a importância delas. E quando você não reage, elas se desmontam. Quantas vezes você viu isso acontecer? Alguém lança uma acusação, esperando um escândalo, um conflito. E quando não encontra resistência, começa a se justificar sozinha. Fica repetitiva, emocional, desesperada. E você, calado, só observa o colapso se desenrolar. Não porque queria vencer, mas porque escolheu não participar da guerra. Você não precisa mais vencer, porque entendeu que a vitória que importa não é sobre o outro, é sobre si mesmo. O mundo hoje é movido por impulsos.
Redes sociais, debates acalorados, manchetes violentas. Tudo exige uma resposta rápida, um comentário, uma explicação. E quem não responde é visto como culpado. Mas a verdade é outra. Quem não responde é livre. E ser livre em um mundo que exige reação constante é ser perigoso, incompreensível, incontrolável. Você já foi acusado injustamente? Já sentiu sua honra arrastada por vozes que não conhecem sua história? Já foi chamado de arrogante por se preservar? Já foi visto como frio por escolher o silêncio? Se sim, então você sabe, o preço da liberdade é a incompreensão, e o presente dela é a paz. George Gurdjieff dizia que o homem comum reage, mas o homem que desperta escolhe. E toda vez que você escolhe o silêncio, você está acordando. Um pouco mais, um passo de cada vez. O homem que não se defende não é fraco. Ele é forte o suficiente para permitir que falem. Forte o bastante para não cair na armadilha de buscar redenção na boca dos outros. Forte para não se desfigurar tentando agradar. E, acima de tudo, forte para carregar a própria verdade sem precisar que o mundo a aplauda. Você que carrega décadas nas costas, você que já viu tantas máscaras caírem, que já teve que se refazer em silêncio após ser ferido por quem dizia te amar, você sabe do que estou falando. Não é fácil, não é rápido, mas é real e é transformador. Porque um dia, tudo o que te doía vai virar um tipo de escudo. Um dia, você vai olhar nos olhos de quem tenta te atingir e não vai sentir mais nada. Não por indiferença, mas porque já não há nada ali que precise ser provado. Você não é quem dizem que você é, e não precisa provar isso a ninguém. Você é quem você escolheu ser no silêncio e quem aprendeu a se manter inteiro mesmo quando o mundo grita. E isso ninguém pode tirar de você. Nunca. Você já reparou como alguns ataques soam mais como confissões? Como certas acusações dizem mais sobre quem as faz do que sobre quem as recebe? Existe um momento em que você começa a perceber isso e ele muda tudo. De repente, a crítica que antes doía começa a soar como um pedido disfarçado de atenção. A ofensa que antes te feria agora revela a fraqueza do outro. O insulto que antes te fazia arder agora desperta uma serenidade estranha, quase silenciosa. Você não reage como antes, não por cansaço, mas por clareza, porque finalmente entende. Nem toda voz merece resposta. Nem todo conflito merece presença. E nem todo ataque merece a sua energia. É nesse ponto que a inversão acontece. Algo sutil, mas irreversível. Você não é mais o réu. Você se torna o espelho. Quem te acusa agora se vê refletido e se desconcerta. Porque esperava confronto, esperava emoção, esperava um campo de batalha, mas encontrou silêncio. E o silêncio, o seu silêncio, virou uma espécie de condenação invisível. E não há nada mais perturbador do que ser ignorado por quem deveria estar tentando se defender. Quantas vezes você já viveu isso? Quantas vezes alguém te atacou esperando que você se explicasse e quando você não o fez, a pessoa começou a falar mais, a se justificar, a repetir o mesmo ponto com mais intensidade, como se a falta da sua reação a deixasse sozinha com o próprio veneno? Por que será que o silêncio incomoda tanto quem agride? Você já tentou não reagir diante de uma injustiça? Como foi? O que sentiu? Conte aqui. Alguém pode se identificar com a sua história. George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas age sob hipnose. A hipnose da aprovação, da vaidade, do reconhecimento. Elas se defendem porque precisam desesperadamente ser vistas como boas. E nisso se tornam presas. O que Machiavelli sabia, e que Gurdjieff também compreendia de outra forma, é que aquele que se defende dá ao outro o poder de ser juiz, mas aquele que não reage se torna o tribunal. Vamos inverter os papéis? Alguém te chama de manipulador.
Você sorri levemente e responde: estranho como a confiança incomoda quem não consegue exercer controle. A pessoa esperava que você se retratasse, que se justificasse. Mas o que recebe é uma afirmação tão seca, tão serena, que desmonta a lógica inteira da acusação. Não é defesa, é espelho. E o espelho, nesse caso, não reflete você, reflete o vazio do outro. Você já experimentou essa resposta? Já virou o jogo sem levantar a voz? Já viu alguém perder o controle por não conseguir te tirar do eixo? Essas viradas, esses pequenos gestos que parecem nada, são transformações internas profundas, porque exigem que você não esteja mais no centro da cena, mas acima dela. Exigem que você abra mão da imagem, do ego, do desejo infantil de parecer certo. Você começa a entender que não se trata de vencer. Trata-se de não cair no teatro que montaram para você. E aqui vai uma provocação direta. O que te faz ainda querer responder? O que dentro de você ainda precisa se explicar? Talvez você tenha crescido tentando provar que é confiável. Talvez tenha vivido uma relação onde constantemente era acusado de coisas que não fez e se sentia obrigado a justificar tudo. Talvez tenha passado anos ouvindo que era frio demais, sensível demais, forte demais, fraco demais, e passou a acreditar que precisava se calibrar para caber. E agora, mesmo depois de tudo, ainda resta esse impulso de mostrar que você não é quem dizem, de mostrar que é justo. Bom, correto. Mas quem disse que você precisa provar alguma coisa? Gurdjieff acreditava que o verdadeiro trabalho começa quando o homem para de viver como máquina, quando rompe com os automatismos e reagir a toda acusação é um dos automatismos mais profundos da alma ferida. Então, quando você para, quando você escolhe a calma ao invés do combate, você não está apenas vencendo um argumento, está vencendo a si mesmo, a parte sua que ainda se curva ao olhar alheio. Você já notou como o mundo reage quando você não se justifica? É como se o ar mudasse, as pessoas ficam desconfortáveis, tentam provocar mais, tentam rir, insistir, porque você quebrou o ciclo. E quando você quebra o ciclo, você muda a hierarquia invisível da situação. E aqui vai uma pergunta sincera. O que aconteceria se, na próxima vez que alguém te atacasse, você apenas deixasse a frase morrer sozinha no ar? Não responder não é submissão, é elevação. Porque enquanto o outro gasta energia tentando te atingir, você poupa a sua. E essa economia te dá algo raro nos dias de hoje: compostura, presença, força silenciosa. Você deixa de ser previsível e passa a ser lido como perigoso, não por violência, mas por inatingibilidade. E quando isso acontece, algo começa a se transformar nos outros. Já percebeu? Pessoas que antes te provocavam começam a pisar com mais cuidado. Quem antes te atacava passa a te estudar. O olhar muda, o tom muda, a intenção muda. Porque você não está mais operando no campo da emoção reativa. Você está operando no campo do comando interior. E isso, por si só, já é revolução. Conte nos comentários. Qual foi a última vez que você se manteve em silêncio quando tudo dentro de você queria gritar? O que mudou depois disso? Essas pequenas revoluções cotidianas não aparecem nas manchetes, não ganham aplausos. Mas elas moldam a sua alma, elas te fazem deixar de ser o que esperam, para se tornar o que você escolhe ser. E essa escolha é sempre solitária, sempre silenciosa, sempre custosa, mas sempre libertadora. É por isso que a maioria desiste. Porque é mais fácil reagir do que sustentar. É mais fácil gritar do que calar. É mais fácil se justificar do que ser mal interpretado. Mas o que parece mais fácil é o que te aprisiona. Você está disposto a pagar o preço da liberdade? Gurdjieff dizia que despertar é um ato contra a natureza mecânica do homem. E talvez esse despertar comece exatamente aqui, no momento em que você é atacado,
e escolhe não reagir. Não porque não sente, mas porque já não precisa mais da aprovação de ninguém para continuar inteiro. Você não precisa vencer um argumento. Você precisa vencer o impulso de provar que está certo. E quando conseguir isso, verá algo raro acontecer. O mundo inteiro começa a perceber que você não precisa mais ser defendido, porque já se tornou intocável. Existe um momento, raro mas real, em que a dor para de gritar. Ela não some, ela apenas muda de tom. Ela não te rasga mais como antes, mas passa a morar em você como uma presença silenciosa, quase respeitosa. E é nesse silêncio novo que algo nasce. Um tipo de força que não se aprende em livros, nem se conquista com diplomas. É a força de quem já caiu e escolheu não se explicar, de quem já foi humilhado e decidiu não devolver na mesma moeda, de quem já foi arrastado pela lama do julgamento alheio e optou por não rolar nela. Essa força, que muitos confundem com frieza, é na verdade o primeiro sintoma da liberdade. Mas ninguém chega até aqui sem antes perder tudo o que pensava precisar. A necessidade de ser compreendido, o desejo de convencer, a vaidade de ter razão, o vício de agradar, tudo isso precisa morrer, não de uma vez, mas em pedaços, em silêncios, em noites mal dormidas, em palavras que você engoliu porque sabia que dizer seria se rebaixar. Há um dado curioso, desses que quase ninguém menciona. Segundo um estudo publicado pela Psychological Science, quanto mais uma pessoa se justifica em uma conversa difícil, menor é sua autoridade percebida pelo outro. Mesmo que tenha razão, mesmo que fale com lógica, mesmo que esteja do lado certo, o simples ato de explicar demais é lido inconscientemente como insegurança, como medo, como fraqueza. É duro aceitar isso, mas é a realidade. Quanto mais você se esforça para parecer forte, menos forte parece. Talvez, por isso, algumas figuras históricas, mesmo controversas, carreguem uma aura inexplicável de poder. Não é o que dizem, é o que não dizem. Abraham Lincoln, quando acusado por seus próprios colegas de partido de ser hesitante, respondeu apenas: "O tempo mostrará." Não se exaltou, não listou argumentos, não pediu crédito, disse 3 palavras e virou as costas. Os mesmos que o atacavam, meses depois, eram os primeiros a se alinhar com ele. Por quê? Porque Lincoln entendeu que quem corre para se defender já está correndo atrás. E você? Já se pegou tentando convencer alguém que não queria te entender? Já sentiu a frustração de explicar sua dor para quem só queria vencê-la? Já se esforçou para provar sua boa intenção, apenas para ser acusado de frieza ou manipulação? George Gurdjieff dizia que o homem que busca a aprovação vive nas correntes do outro. Porque ao desejar ser bem visto, ele entrega o comando da própria imagem. E isso vale também para os momentos de crise. Quando você se defende, está dizendo: "Me veja com carinho, me veja com justiça." Mas justiça é um luxo que os fortes abrem mão de esperar dos fracos. E o homem forte, o que Gurdjieff chamaria de homem que trabalhou sobre si, não espera mais. Ele oferece ou silencia. Há uma história que me marcou e talvez marque você também. Um homem, aos 55 anos, perdeu tudo em um processo judicial longo, absurdo e injusto. Não havia provas reais contra ele, apenas suposições, inveja acumulada e um sistema cansado de ser questionado. Durante a audiência final, o promotor o chamou de arrogante, manipulador e perigoso. A maioria teria explodido. A maioria teria se defendido com lágrimas ou com gritos. Mas ele não disse uma palavra. Manteve os olhos fixos, a respiração serena. Ao sair do tribunal, um repórter correu em sua direção com um microfone e perguntou: "Você não tem nada a dizer em sua defesa?" E ele apenas respondeu: "Dizer o quê? A verdade já sabe onde me encontrar." A frase virou manchete, mas ele desapareceu. Foi viver perto do mar,
numa casa pequena, onde ninguém o conhecia. 2 anos depois, o caso foi revertido. Inocentado. Tarde demais para recuperar tudo, mas cedo o bastante para mostrar que havia uma grandeza em sua compostura. Quando perguntaram se ele estava feliz com a reparação, ele disse: não precisava dela, já estava em paz antes. E você está esperando o quê para se colocar em paz consigo mesmo? Talvez você ainda esteja tentando responder ao ataque que veio disfarçado de conselho, a crítica que se escondeu em um elogio pela metade, aquela frase dita num almoço de família que ninguém mais lembra, mas que você ainda ouve nas madrugadas. Talvez você esteja há anos tentando se explicar para alguém que nunca quis te ouvir, tentando limpar um nome que só se sujou na boca de quem nunca te conheceu de verdade. Mas será que ainda vale a pena carregar esse tribunal dentro de você? Quantas versões suas você já matou tentando ser aceito? Quantas verdades engoliu para não parecer grosso? Quantas vezes ficou calado por medo de explodir? E quantas vezes explodiu porque não aguentava mais calar? Há um ponto em que você percebe, não é sobre falar ou calar, é sobre onde está o seu centro, se ele ainda está no outro. Então, o outro ainda manda em você. George Gurdjieff falava sobre o choque consciente, o momento em que o homem decide não mais agir como máquina, mas como presença. Esse choque pode vir como dor, vergonha, acusação, mas se for acolhido com consciência, vira um portal para uma nova identidade, a que não precisa de testemunhas para existir. Você consegue se ver nesse lugar? Consegue imaginar uma versão sua que não precisa mais reagir? Que não espera mais justiça para estar em paz? Que não precisa mais limpar o nome porque já limpou a alma? É aí que o poder muda de lugar. A acusação, que antes era uma flecha, vira apenas vento. A palavra do outro, que antes era sentença, vira apenas som. E você, que antes era o réu da própria história, se torna juiz, não do outro, mas de si mesmo. E essa é a única sentença que realmente importa. Se esse texto te tocou, diga aqui. Não precisa se explicar, só diga eu entendi. Às vezes é tudo o que alguém precisa ler. Às vezes é tudo o que você mesmo precisava dizer. Porque não é no grito que a dignidade retorna, é no silêncio que ela se revela. E nesse silêncio você se encontra. E quando se encontra, não precisa mais se defender de nada. Nunca mais. Chega um ponto na vida em que você deixa de esperar que as pessoas te entendam. Não por resignação, mas por lucidez. Você percebe que a maior parte do mundo está ocupada demais com suas próprias dores, distraída demais com suas próprias inseguranças, aprisionada demais pelas próprias crenças para enxergar você com nitidez. E tudo bem, porque a liberdade não está em ser visto corretamente. A liberdade está em não depender mais disso. O que antes parecia desrespeito começa a se revelar como limitação. O que antes te feria, agora te revela. E o que antes te prendia ao outro, se rompe. E você começa a caminhar com outro ritmo, um ritmo seu, calmo, íntegro, indiferente ao aplauso e à crítica. O silêncio que antes era escudo passa a ser espelho. E nesse espelho, os outros passam a se ver como são. Não é mais sobre você, é sobre eles. Suas projeções, suas acusações, seus medos, suas carências, tudo isso que antes te definia, agora te revela uma coisa só, que a maioria está falando sozinha. E você estava ali, tentando responder a vozes que não queriam ouvir, tentando dançar uma música que não te pertencia. Mas algo mudou, não da noite para o dia. Mudou no cansaço, na dor, na repetição, na frustração acumulada de tentar ser justo com quem não queria entender. Mudou quando você percebeu que ninguém está obrigado a te dar reconhecimento, assim como você não está obrigado a se explicar. E foi aí que a paz começou, uma paz densa, madura, que não precisa de palavras para se afirmar. George Gurdjieff ensinava que um homem verdadeiramente livre é aquele que vive a partir de seu centro,
e não das exigências externas. Um homem que já morreu para o impulso mecânico de agradar, que já viu a armadilha do ego querer ser entendido e escolheu sair dela, porque ele entendeu que a compreensão do outro é uma dádiva rara, não um direito adquirido. E quando ela vier, se vier, será bem-vinda, mas nunca mais será necessária. Quantos anos da sua vida você gastou tentando ser lido corretamente? Quantas relações você sustentou só para não parecer ingrato? Quantas discussões você alimentou por medo de ser mal interpretado? E quantas vezes, mesmo explicando tudo com o coração na mão, saiu do diálogo mais exausto do que entrou? É duro admitir, mas a verdade é que nem toda injustiça precisa ser reparada. Nem toda acusação precisa ser combatida. E nem todo silêncio precisa ser quebrado. Às vezes, o maior ato de coragem não é enfrentar o outro. É permitir que ele pense o que quiser e seguir seu caminho sem carregar esse peso. Não é passividade, é clareza. Clareza de que a opinião alheia é volátil. Que hoje você pode ser herói e amanhã vilão. Que hoje te chamam de arrogante e amanhã de visionário. E nenhuma dessas versões é você. São apenas reflexos, sombras projetadas em paredes que mudam conforme a luz. E tentar brigar com sombra é perder energia que deveria estar sendo usada para viver. Você não precisa mais convencer ninguém de nada, porque quem sente sua verdade não precisa de explicação. E quem exige explicação dificilmente sentirá sua verdade. Há uma diferença entre reputação e presença. Reputação é o que os outros dizem quando você sai da sala. Presença é o que eles sentem quando você entra. Reputação pode ser construída com palavras. Presença só pode ser cultivada no silêncio da autenticidade. E quando você vive a partir desse lugar, desse centro firme, silencioso, lúcido, sua simples presença responde por você. E então, algo curioso acontece. Aqueles que antes te acusavam começam a se calar. Não porque mudaram, mas porque você parou de alimentá-los. E quando você não reage, eles se voltam para si mesmos. E o barulho que faziam do lado de fora começa a ecoar por dentro. Uns amadurecem, outros se afundam. Mas você já não está mais lá para aplaudir nem para salvar. Você apenas observa e segue. Esse é o fim de um ciclo, o ciclo da reação, o ciclo da defesa, o ciclo do ego que precisava provar seu valor. E é o começo de outro, o ciclo da presença, da sobriedade emocional, do silêncio que guia, da força que não grita. Você chegou até aqui porque atravessou desertos que ninguém viu, porque engoliu injustiças que ninguém quis enxergar, porque ficou em pé quando tudo dentro de você dizia para deitar. E agora você sabe que não precisa mais se defender, porque você já é, e quem é não precisa provar. Mas e agora? O que fazer com essa força nova? Como agir no mundo a partir desse novo lugar interno? Como viver na prática essa autoridade silenciosa? Como cultivar no dia a dia essa imunidade emocional que não depende de aprovação, nem de justiça, nem de explicação? Essa é a próxima pergunta. E a resposta começa com uma decisão. A decisão de construir, pedra por pedra, o seu território interior. Um espaço só seu, onde ninguém entra sem permissão. Um espaço onde a sua presença, e não mais sua fala, define os limites. Está pronto para isso? Então respire fundo, porque a próxima etapa não é mais sobre resistência, é sobre construção. Agora que você atravessou o silêncio, é hora de habitá-lo. Não como fuga, mas como morada. Porque o que você viveu até aqui não foi apenas uma reflexão, foi uma travessia. E toda travessia precisa de um destino. Você não está mais tentando entender o porquê das acusações, nem buscando uma forma de se explicar. Você chegou à beira de algo novo, um território interno, onde a sua resposta não é mais reação, mas escolha. E agora vem a parte mais poderosa de todas.
construir esse espaço dentro de você com intenção. A liberdade emocional que você começou a tocar não pode ser deixada ao acaso. Ela precisa ser cultivada todos os dias, com pequenas práticas, com decisões conscientes, com uma nova forma de se posicionar no mundo. Não é uma mudança súbita, é uma reconstrução silenciosa, uma alvenaria invisível. E é por isso que o plano que vamos construir aqui não é um manual de autoajuda. É uma disciplina de presença. Comece pela primeira e mais radical decisão. Não se apresse em reagir. Quando ouvir algo que o atinge, pare, respire. Conte 3 segundos antes de responder. Se possível, não diga nada. Deixe o silêncio agir. Deixe o peso da acusação repousar no ar. A maioria das pessoas fala para se aliviar, não para ser ouvida. E quando você não oferece a resposta que elas esperavam, elas se veem diante do próprio eco. A ausência da sua reação é o primeiro tijolo da sua nova fortaleza. Em seguida, observe seus gatilhos emocionais. Anote-os, se necessário. Que tipo de frase ainda te faz querer se justificar? Que tipo de olhar te desestabiliza? Que palavras te fazem suar por dentro? Esses pontos não são fraquezas. São mapas. Eles revelam onde o ego ainda está agarrado à necessidade de ser aceito. E saber onde ele dói é o primeiro passo para libertá-lo. Depois, pratique a resposta mínima. Não negue, não se defenda, não ataque. Use frases que encerram sem convidar à guerra. Se é assim que você vê, interessante perspectiva. Ok, notado. Essas frases são espelhos. Elas devolvem ao outro o conteúdo emocional daquilo que foi dito, sem que você se comprometa com a narrativa dele. E o mais importante, elas encerram, não prolongam. Gurdjieff dizia que o homem desperto é aquele que decide onde começa e onde termina sua energia. E essas pequenas respostas são escolhas conscientes de onde termina a sua. Outra prática essencial é o treino diário da imobilidade interior. Escolha um momento do seu dia para estar em silêncio absoluto por pelo menos 5 minutos. Não faça nada, não ouça música, não leia, não tente meditar. Apenas fique presente, escute o barulho do mundo. Sinta sua respiração e perceba o quanto sua mente implora para preencher o espaço. Essa prática é brutal, mas necessária, porque o homem que não suporta o próprio silêncio será escravo do barulho dos outros. Agora, vá além. Aprenda a se ausentar emocionalmente de conflitos que não te constroem. Isso não significa se tornar frio, significa escolher suas batalhas. Se alguém te provoca por inveja, ciúmes, frustração e você sente isso, não devolva na mesma moeda. Sorria, ou apenas vá embora. A ausência também é presença, e quando você sai com dignidade de uma situação tóxica, você não perde, você se poupa, e quem se poupa se fortalece. Aprofunde essa transformação com um exercício mais íntimo. Escreva uma carta que você nunca vai enviar. Escolha alguém que já te acusou, te feriu, te expôs, e escreva tudo o que gostaria de ter dito, sem filtro. Depois, leia em voz alta para si mesmo. E queime. Isso não é ritual. É libertação. É a chance de reconhecer sua dor sem alimentar o vício da resposta. De validar sua história sem precisar de plateia. É a chance de se curar sem depender do perdão de ninguém. Por fim, comece a cultivar sua aura em silêncio. Sua aura é o campo que você projeta quando entra em um lugar. E ela não vem do que você fala, mas do que você sustenta. Caminhe com mais lentidão. Respire com mais intenção. Olhe nos olhos com mais presença. Reduza o ruído. Reduza o excesso. Reduza o impulso. Você não está mais aqui para se defender. Você está aqui para existir, para significar e para deixar que o mundo se reorganize ao seu redor. Você não vai fazer isso perfeitamente. Terá recaídas, sentirá a urgência da resposta, o impulso da defesa. Tudo bem,
Cada vez que conseguir escolher o silêncio consciente, você estará reforçando o chão que está construindo. Cada escolha é uma pedra. Cada renúncia ao drama é um pilar. Cada silêncio sustentado é um teto novo. E pouco a pouco, o que era apenas sobrevivência vira estrutura. Você está construindo um templo interno. E nele não há altar para a opinião alheia, só espaço para a sua verdade. A verdade que não precisa mais convencer.